independentemente do credo, da instituição, do lugar onde você vai, independentemente disso, é preciso ter em mente que a multiplicação dos templos não assegura uma presença verdadeira do que Jesus quis nos ensinar nas nossas vidas. Verdade. Sabe, professor, eu estava vindo para cá e estava pensando que eu moro na cidade de São Paulo, não é? E aí eu pensei em fazer uma provocação inicial e dizer, por que Paulo emprestou o nome a essa cidade, né? Talvez porque ela seja acolhedora, talvez porque as pessoas estendam a mão ao diferente, ao fragilizado, talvez porque os ensinamentos de Jesus estejam vividos em toda parte. Talvez porque em São Paulo os imigrantes não sejam perseguidos. Talvez porque em São Paulo os haitianos não sofram o que sofrem, os bolivianos não sofram o que sofrem, e eles são haitianos, são bolivianos, eles não são brasileiros, mas para Jesus... Então, esse recrudescimento de um olhar hostil ao estranho, ao estrangeiro, ao outro ou ao próximo, ele nada tem a ver com o que Jesus quis ensinar. Professor. Com certeza. E aqui eu estou dizendo coisa do coração. Se Jesus quis nos ensinar alguma coisa, é que esse próximo que se aproxima, ele tem que ser considerado por você de um certo jeito. E esse jeito não é rebaixador, não é humilhante, não é depreciativo, não é desvalorizante, porque o outro não é mero instrumento da tua glória, o outro não é mero degrau da tua trajetória, o outro não é mera escada da tua escalada, o outro é que nem você, e isso para o seu olhar. Não para o olhar de um juiz que decide com equidade entre duas pretensões contraditórias. Não, para o olhar de A, B é como A. As pretensões de B valem como as de A. A vida de B vale como a de A. Os desejos de B são tão valiosos como os de A. E não há nenhuma razão para se dizer discípulo de Jesus e acreditar numa espécie de superioridade de princípio de si mesmo em relação a quem quer que seja. Professor Cláudio, eu posso até fazer um adendo aqui? Só deixa eu fazer um adendo, Rodrigo, porque ele citou... Rodrigo, só ele citou Kant, eu vou parafrasear Matrix, tá? Que Matrix tem uma hora que fala, é diferente você conhecer o caminho e trilhar o caminho, né? Que é uma frase que fala... Nossa, é excelente, é excelente. Agora é é isso. contigo. Tá vendo? Era isso que eu quis... É um filme baseado em filosofia. Nossa, claro. E veja que maravilha que é chegar nos lugares com o copo meio vazio. Completamente vazio fica chato, porque afinal de contas você foi convidado para dizer alguma coisa, né? Mas pelo menos com o copo meio vazio. Já tô enchendo o teu copo porque aqui. Porque a soberba, a arrogância de quem sabe tudo acaba impedindo de aprender. Acaba impedindo o enriquecimento. Quem está com a xícara até o talo não tem mais lugar para o aperfeiçoamento do próprio espírito. Então, viu,
Ao invés de ficar escutando todo mundo dizer, não, é preciso olhar para o lado cheio do copo, é preciso olhar para o lado cheio do copo, é preciso olhar para o lado cheio do copo, pois eu recomendo que você olhe também para o lado vazio do copo, porque é do lado vazio do copo que há a oportunidade do crescimento, da elevação, que não tem fim. Quer dizer, eu fiquei 2 horas aqui tentando falar que uma coisa era uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele lembrou do Matrix e resolveu o meu problema. Obrigado, professor. Resolveu o meu problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou anotar, porque numa próxima, como nós não somos donos do nosso discurso, isso é uma polifonia maravilhosa, né? De pessoas aqui que estão aqui buscando algum propósito e deixando algum legado, que possamos nos ajudar, assim como o cego e o aleijão, o coxo da foto mostrada pelo professor. Nós estamos aqui nos ajudando, porque essa postura professoral de quem chega sabendo tudo, não só é patética, ridícula e falsa, mentirosa, como ela também é impeditiva do crescimento. E nada melhor do que estar ouvindo e considerando o outro, porque é só a partir da riqueza da pluralidade de repertórios e trajetórias que você poderá aprender mais. Rodrigo. Eu só queria falar algumas coisas que o professor ponderou aí. É interessante que Jesus mandou amar o próximo. Por que essa ênfase? Jesus poderia falar assim, ame a todas as pessoas. Parecia fazer mais sentido, né? Ame a todas as pessoas. A lei decide amar a Deus sobre todas as coisas e a todas as pessoas como você mesmo. Ele não fez isso. Ele mandou amar o próximo. Sabe por quê? Amar o que está distante é fácil. Encher um container de roupa usada e mandar para crianças pobres lá da Somália, isso é fácil fazer. E o legalismo permite esse tipo de ação. Agora, amar o sujeito que está na sarjeta, perto da minha casa, que está fedendo, que eu posso sentir o mau cheiro dele. Amar o sujeito que eu conheço os defeitos dele, isso é diferente. E com relação ao evangelho prático, de tornar realmente mais do que uma retórica, você pode até tentar seguir qualquer norma ética do mundo por legalismo e até a de Jesus, mas haverá uma diferença. Imagine uma pessoa, não sei se o Vilela já viu essa situação, que alguém que não tem talento para ser um humorista, ele vai contar a mesma piada que o humorista conta. A mesmíssima. Meu pai. Ele conta... Meu pai. Ele conta a piada, ninguém ri e depois ele explica a piada. De tão ruim que ele contou. Exatamente. Você entendeu? O papagaio, não sei o que. É meu pai. Aí o pessoal dá uma risadinha assim, sem graça, vai ficar... Agora, pega alguém como o Tirulipa, por exemplo, que eu tive com o Tirulipa uma vez. O Tirulipa, até de boca fechada, é engraçado. O próprio Vilela, que durante o Igor Guimarães. Exatamente. O que eu quero fazer com essa comparação, essa parábola? O professor colocou muito bem, parábola, no grego, pará, ao lado de. Bolê é lançamento. Tanto é que você fala bala, do revólver, balística, né? Então, parábola é aquilo que é lançado junto ali, ao lado de, para fazer sentido. Eu estou usando uma parábola aqui do humor. Quando você diz que segue a Jesus, mas não tem dentro de você o elemento do amor que ele faz brotar em seu coração, você parece alguém sem talento para o humor tentando contar uma piada. Você fala a mesma coisa do humorista, mas não consegue puxar risos de ninguém. Então você pode até tentar imitar a ética de Jesus, os ensinamentos de Jesus, repetir as palavras dele, mas não vai sair energia, não vai sair nada que funcione. E por isso que Jesus muitas vezes desafiou o establishment da época dele. E tem uma coisa interessante que eu queria pontuar também das parábolas de Jesus. Além do que o professor Clóvis falou, para facilitar o entendimento, Jesus partiu do conhecido para o desconhecido. A parábola ainda tinha mais 2 facetas, se me permite contribuir aqui. A primeira delas, Jesus integrava todas as pessoas. Por exemplo, de uma só tacada, ele contou uma parábola sobre uma ovelha perdida. Quem cuidava de ovelhas no campo eram majoritariamente homens. Mas em seguida, ele contou uma parábola de uma moeda perdida dentro de casa que uma mulher possuía.
Numa outra feita, ele contou a parábola de um agricultor, homens. Depois ele contou a parábola de um fermento. Quem fazia o pão diário eram as mulheres. Então eu noto nas parábolas de Jesus que ele tinha uma parábola adequada para o público feminino, para o público masculino, não no sentido de segregação, mas no sentido de agregação. Ou seja, ele falava de elementos que faziam parte do cotidiano masculino e do cotidiano feminino. Em outras palavras, Jesus tinha no seu auditório homens e mulheres. Numa época predominantemente masculina, onde apenas homens podiam ser rabis, apenas homens podiam seguir aos estágios mais altos do rabinismo, Jesus tinha mulheres. E uma mulher em específica, Maria Madalena, é descrita como aquela que estava aprendendo aos pés de Jesus, de acordo com o Evangelho de João. Esse aprender aos pés de é uma expressão idiomática que nós encontramos no Talmud, relacionado a um aluno oficial de um rabi. Tanto é que Paulo é descrito como aquele que se reclinava aos pés de Gamaliel. Então, Maria Madalena foi aluna oficial de Jesus. Hoje eu posso ter aqui no NASP, o professor Clóvis, na USP, alunos e alunas. Na época de Jesus, alunas era uma coisa muito rara. Ele agregava todas as pessoas. E a segunda faceta da parábola, além desse papel agregador, a parábola tem um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que ela simplifica, ela complica para o de mente obtusa. E normalmente, eu não tenho um estudo profundo sobre isso, é só um insight. Normalmente, pessoas muito narcisistas, ditadoras, déspotas e que se acham demais, eles são tremendamente obtusos para aprender coisas do espírito e para entender ironias. Haja vista que na época da ditadura militar do Brasil, havia muitas músicas que estavam falando mal do regime e ninguém percebia. E ninguém percebia. O Michelangelo, quando pintou lá na Capela Sistina a criação e o juízo final, ele colocou um monte de mensagens subliminares tem lá. Um cérebro, né? Os teólogos não percebiam. Formato de um cérebro, ficaram né? Mais preocupados. É o cérebro, mas ficavam mais preocupados com a nudez de Deus e dos demais. Então, geralmente, a pessoa muito narcisista, obtusa, ditador, ele não entende a ironia.